Por que o juiz do STF pode fazer viagem bancada por gente que tem processo que vai ser julgado por ele, contudo pago por essa pessoa que tem processo que vai ser julgado por ele, que vai fazer convescote, almoço, jantar e sabe-se lá Deus o quê? Tudo custeado, é claro, por pessoas que têm processos, estão sendo ou serão julgados por eles. A primeira turma, então, do STF, do Alexandre de Moraes, decidiu, em votação no plenário virtual, mais uma vez, o virtual. A gente tem um direito virtual, essa que é a verdade. A gente não tem um direito verdadeiro. Quando se fala, direito aqui é algo virtual. Virtualmente nós temos um ordenamento jurídico. Então a primeira turma do STF do Alexandre de Moraes julgou em plenário virtual por unanimidade, recusar um pedido de Jair Bolsonaro para permitir que ele retome contato com os demais investigados pela suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O Supremo, esse simulacro de Supremo, né? Essa fachada de Supremo, porque o Supremo continua sequestrado por esses senhores, em especial esses senhores da primeira turma. O Supremo também negou pedidos para a devolução do passaporte e para o acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid, que eles usam como tio Paulo. Com as decisões, Bolsonaro segue impedido desde fevereiro de se comunicar com aliados políticos e militares próximos, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o general da reserva, Walter Braga Neto. Olha que maravilha. A verdade é que eles tentam, a todo custo, isolar o ex-presidente Bolsonaro, né? Eles tentam isolar ele porque sabe da liderança política que ele ainda exerce no país. Não temos, na atualidade, gostem ou não da figura do Bolsonaro, concordem ou não com a metodologia dele, e eu, inclusive, tenho várias discordâncias, não existe atualmente nenhum líder político que consegue aglutinar uma população como faz o presidente Bolsonaro. Onde ele entra, ele é aplaudido. No voo que ele entra, ele é aplaudido. Né? Ao contrário do presidente em exercício Lula, que onde vai é escrachado. Foi lá na Santa e lá no Pará, e o pessoal estava falando, vai roubar Santa, vai roubar Santa. Então, é muito claro e muito óbvio o que eles tentam fazer. Castigo? Como é? Será que a queda foi castigo? Bom, eu não sei, mas ontem a internet estava... Você que é muito católica. Cara, você falou isso e fiquei pensando, né? Então pode continuar, vamos continuar pensando. Bom, enfim, o que está muito claro é que todas essas artimanhas que estão sendo executadas dentro deste processo, ela tem um fim muito claro. Né? O objetivo é isolar o presidente Bolsonaro. Eles já fizeram isso durante esse período eleitoral e vão mantê-lo assim, porque é conveniente e porque é bom enfraquecê-lo. Só que cada vez, tá igual aquele ditado, quanto mais bate, mais cresce. Cada vez que eles tomam essas decisões, o Bolsonaro parece se fortalecer com a sua base. Ele tem crescido dentro da tua base, apesar dos inúmeros erros, na minha opinião, que vem cometendo, principalmente durante o período eleitoral das eleições municipais. Mas, enfim, é muito ruim assistir isso, porque a gente incorre na mesma pauta que a gente estava, que é a insegurança jurídica. É conforme a cabeça do juiz. Ele define o que ele quer e como ele quer que seja. A gente está careca de saber isso. Pois você não vai falar com fulano de tal, você não pode ter acesso com fulano de tal, por quê? Porque ele está sendo investigado e, porventura, você pode interferir nas investigações. Que engraçado, você retomou... Super inconsistente. Você retomou esse ponto que o Arthur trouxe da insegurança jurídica. O Bolsonaro não pode falar com o presidente do partido dele. Que isso já é uma interferência na dinâmica dos partidos políticos inadmissível pela lei. Mas vamos imaginar que é uma coisa possível. Vamos ter boa vontade, né? Por que, enquanto dois investigados, sabe-se lá Deus por quê, não podem se falar, por que o juiz do STF
pode fazer viagem bancada por gente que tem processo que vai ser julgado por ele, contudo pago por essa pessoa que tem processo que vai ser julgado por ele, que vai fazer converscote, almoço, jantar e sabe-se lá Deus o quê. Tudo custeado, é claro, por pessoas que têm processos que estão sendo ou serão julgados por eles. Vamos citar mais uma vez, Tofodídio, o ministro sem nenhum saber jurídico, e o Barroso, presidente do STF e do CNJ. Porque, a princípio, o CNJ foi criado para ser um órgão de moralização jurídica do Poder Judiciário. Mas aí o Barroso, que é o presidente do CNJ, ele mesmo faz viagem. Por exemplo, essa última viagem foi para Roma, né? Quem tem boquinha vai a Roma. Quem pagou a viagem de Roma? Os irmãos Wesley e Safadão. Duas empresas dele, né? Aliás, a JBS em si e a Âmbar Energia, que ele ganhou de presente do Lula, do ministro Alexandre Silveira, que, aliás, também foi a Roma. O Toffoli decidiu tirar da JBS, como se ela estivesse na Lava Jato, umas multas aplicadas, multas multimilionárias. E o Barroso também tem casos, porque ele é presidente da corte dos irmãos Metralha, dos irmãos Joesley e Wesley. Eu nem lembro. Batista, isso. E aí, o juiz, que não poderia falar com quem tem interesse em julgamento deles, não só pode falar, como pode viajar, como pode aceitar presente e curtir a vida adoidado ao lado e a soldo dessas pessoas. E o Bolsonaro não pode falar com o presidente do partido dele. Essa pergunta sua foi uma pergunta retórica ou você quer uma resposta? Nem foi uma pergunta, foi uma afirmação. Perfeito, porque é exatamente isso. Nesse caso, o que eles fazem é fortalecer o sistema. Eles podem se utilizar do sistema e os demais não podem. Isso é muito claro para nós. Então, essas idas dos ministros ali tem todo um sentido. Nem é sistema. O sistema proíbe isso. Sim, mas eles podem são o sistema. burlar o sistema. Eles são o sistema. O problema é esse. Eles são os sistemas. Eles são o sistema. Eles definem a regra. E a regra vale para quem e para quando eles quiserem. Esse é o problema. E você sabe por quê? Aí vem a resposta. Porque nós temos um Senado que faz parte do sistema. Nós recentemente tivemos aí umas movimentações que a oposição, mais uma vez, vai ficar fora da mesa diretora do Senado, da CCJ do Senado. Então, sabe qual é a possibilidade que o Brasil tem de frear esses absurdos que nós estamos citando aqui? Nenhuma. Nenhuma. O sistema está completamente fortalecido, ele está protegido por quem deveria o fiscalizar. Esses absurdos que nós estamos vendo e comentando aqui, eles vão se perpetuar e cada vez eles dão mais risada na nossa cara. Pega uma boquinha, vai ali num avião de um coleguinha, vai a uma palestra de um outro coleguinha que você vai julgar um processo depois na Suprema Corte, os processos que estão lá não são processos milionários, são processos bilionários, são bilhões e bilhões e bilhões que estão na Suprema Corte. Então, isso traz para nós muito mais do que uma insegurança jurídica. Isso coloca o Brasil na fossa do direito. Porque o pessoal olha para cá, o pessoal olha para cá e diz o quê? Não existe direito no Brasil. Faz do jeito que quiser. Não tem. Não tem. Estado de Direito é império da lei, não império de imperador. Nós temos imperadores. O Pavio ia falar que eles estão acima da lei. Na verdade, eles são a lei. Né? Eles são a lei, portanto, a lei é o que está na cabeça deles. Agora, eu queria só fazer uma observação eleitoral aqui. Quando o Supremo impede o Bolsonaro de conversar com o presidente do PL, além da questão partidária que você mencionou, está sim interferindo na eleição. Porque impede uma articulação estratégica para se ganhar votos.
como todos os partidos têm que fazer com os seus líderes. Quando Alexandre de Moraes bloqueia o X durante um mês antes do primeiro turno, isso é interferência na eleição, sim. Isso você está privilegiando um dos lados da disputa. Então eu lamento muito que a Suprema Corte também acabe interferindo na decisão que deveria ser democrática e soberana da população no período eleitoral. Não é a Suprema Corte, é o Império. É o Império. Contra-ataca. E o ponto é que o Barroso acha que essa característica é uma coisa positiva, né, Arthur? Ele fala abertamente que houve uma evolução do que é entendido como Suprema Corte aqui no Brasil e que essa evolução significa que agora essa Suprema Corte tem um caráter político. A minha análise ela vai justamente nesses dois pontos. Era o que o Salazar, ditador fascista de Portugal, dizia. Exatamente isso, sem tirar nem pôr. Pelo menos o Salazar, ele entendia de finanças, que ele era um contador. Esses indivíduos não entendem de nada e estão quebrando economicamente o Brasil. De absolutamente nada. Eles, inclusive, disseram, eles já falaram sobre a economia, vocês lembram disso? Quando eles falaram assim que as ações do STF está ajudando a salvar a economia. Justamente o contrário, as ações estão prejudicando ainda mais a economia brasileira. A economia da família deles. Só se for, Pavinato. Tá salvando. Essa daí está super salva. É a única economia que pode ser. O escritório das esposas, completamente salvo. A não ser que ele esteja se referindo a isso, aí sim essa está salva. Mas do país, não. O ponto é que a ação do STF foi pautada no relatório da PF e um trecho me chamou bastante atenção que diz o seguinte, que o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, enfim, tudo aquilo que a gente entende como direita, tinha um funcionamento de grupo criminoso que de forma coordenada e estruturada atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de ruptura institucional. Então, assim, primeiro ponto é que o grupo criminoso, qual que é a materialidade que eles encontraram, ou seja, qual é o dado da realidade que eles encontraram a ponto de enquadrarem essas pessoas com a característica de grupo criminoso. Leia a frase. Vocês aí de cá, prestem atenção. Releia esta frase. De onde vem essa frase? Essa frase ela vem do relatório da PF, foi isso que fundamentou... Relatório da Polícia Federal para ir atrás do Bolsonaro. Exato, foi isso. Repita, prestem atenção, a Geisiane vai ler mais uma vez. O funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de rupturas institucionais. Agora me faça um favor. Tire o verbo atuar do passado e coloque no presente. Exatamente isso. Pois é. Exatamente. É o que o STF está fazendo, aplica-se exatamente a ele. É que talvez eles entendam como poucos de como se estrutura uma organização criminosa. Eu não estou dizendo que eles sejam, por favor, ministro. Mas talvez por conviver ou ter visto o Bonito de Petra, eles sabem como se estrutura uma organização criminosa, inclusive no presente. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando eu li essa frase aqui do relatório da PF, eu fiquei pensando o seguinte: como é que um relatório da PF chama um órgão que tem um juiz que monta um gabinete e neste gabinete ele dá ordens expressas para perseguir um veículo de comunicação, inclusive com instituições que não têm absolutamente nada a ver, como o TSE, que não tem absolutamente nada a ver com esse processo jurídico. Como ele chama o que ou quem? Como ele chama esse grupo? Eu quero saber como que a PF fará um relatório, como é que ela vai se referir a esse gabinete? Eu vou responder. Para mim, eles chamam de chefia. Você chama do quê? Eles dizem cumprimento do dever. É isso. Para vender para a sociedade. É o cumprimento do dever. Mas entre eles... Para mim é chefia. Fala assim, é a chefia. Mas entre eles definem de uma forma muito simples. Ele pega e diz assim, cumpra a ordem do capo. Exato. Tá? Porque não é o caso que acontece no Brasil. Isso é tudo uma ficção que nós estamos falando aqui. É tudo uma ficção. Para tentar esclarecer. Vamos só pensar. Aí, não encontrei nada, encontrei reportagens, notícias. Usei criatividade. Eu gostaria muito de que a PF produzisse um relatório a respeito desse fato. Mas sabe onde dá esperança para mim? Eu gostei do que eu ouvi aqui, porque peço pegar vários elementos. Pega vários ganchos. Mas sabe, vários ganchos mesmo. Mas sabe o que me traz um mínimo de esperança? A primeira delas, eles já estão cometendo aquele erro que os paraquedistas sempre dizem que nunca se deve cometer. O paraquedista não pode mais saltar quando ele perde o medo. Ele tem segurança absoluta que não vai acontecer nada. Então ele deixa aflorar e todos veem o que eles estão fazendo, ao ponto de qualquer afirmação que eles façam pode gerar uma identificação por parte de nós e dizer assim, mas espera aí, não é o que está acontecendo agora?
Porque isso está explícito. Todos veem, porque eles perderam o medo. Isso pode levar a que, por dentro, aqueles que se sentiram prejudicados e tenham capacidade de enfrentá-los, não vão resolver o problema porque querem o melhor para o Brasil. Vão resolver o problema por quê? Porque eles querem manter tudo como sempre foi. Eles vão dizer, tem gente que está quebrando o sistema, mas o sistema é que nos interessa. Esse sistema tem que ser preservado. Vamos caçar 2 ministros para preservar o Supremo como ele é, porque ele cria espaço suficiente para a gente controlar o Brasil sem prestar conta para ninguém, porque não são só esses 11. Tem os 11, tem mais a metade, pelo menos, do Senado, tem mais a metade ou 2/3 da Câmara. Eles olham e dizem assim, nós vivemos num paraíso, nós temos um conjunto de escravos para nos fornecer aquilo que a gente precisa para viver o quê? Viver as benesses do poder. Então isso vai chegar a um fim. Só para concluir, tem um dado que o Caio trouxe quando ele falou da liderança do Bolsonaro. 24 horas antes da eleição de 2018, eu escrevi um artigo, Eu Sou a Lenda. Fez muito sucesso naquele momento. O que eu dizia é muito simples. O Bolsonaro se tornou um mito. Mas o mito não corresponde muito à realidade, porque o Bolsonaro, como ser humano, ele é um cara gente boa. O mito era o cara que ia produzir tudo. Eu sempre tive medo de mito. Só que aconteceu o seguinte, ao longo da trajetória da eleição, alguns órgãos de comunicação, um deles eu identifiquei como Le Moniteur da França, que falava sobre Napoleão. Mas a gente deixa isso de lado. Eles tornaram o Bolsonaro uma lenda. Por qual razão? Porque a lenda se baseia em fatos. Os fatos são transformados e potencializados ao ponto de o povo identificar. É verdade, eu vi, aconteceu isso com ele. Não é uma criação fictícia. O que ocorre? O Bolsonaro ainda é uma lenda. Exatamente pelo que eles estão fazendo com o Bolsonaro. O que a sociedade vê. Pô, esses caras é que se comportam como grupos criminosos. E eles continuam perseguindo um cara ao ponto de interferir nas eleições, cara. Logo, vão votar no Bolsonaro. E como dizia... Só o Bolsonaro, professor, só mais um ponto. E como dizia o Sandy, filho do Sandy pai, o famoso Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão faz sorrir o coração. Eu acho que é só importante a gente colocar mais um dado em relação à popularidade, porque, veja bem, quando eu tenho ministros que assumem que a instituição tem que ter o caráter político, para ter esse caráter político, é preciso que você tenha popularidade, que você seja conhecido, que você tenha adesão popular. Portanto, ele se incomoda com esse oponente político que tem essa adesão. Mas o problema não é só o Bolsonaro. No dia 15 agora, teve aquele jogo do Brasil, por algum campeonato aí, o Arthur deve saber, e no jogo do Brasil estavam alguns ministros dessa primeira turma, né? Estavam Moraes e o Dino Portanto. Absolutamente ninguém do estádio aplaudiu ou falou, salvaram a democracia. Nada nesse sentido. Quando o Nicolas Ferreira, o deputado mais bem votado aqui do Brasil, deputado federal por Minas Gerais, entrou no estádio, o estádio inteiro aplaudiu o Nicolas, reverenciou o Nicolas, enfim, né? Deu ali as honras ao Nicolas. O que isso significa? Que o problema deles não é só o Bolsonaro. Eles sabem disso, que já tem os herdeiros, que já tem os discípulos matar a direita movimento. E as lideranças é a direita como um todo. Eles não... Por isso que perseguem o Pavinato. E a população brasileira, ela dá o seu recado. Ela sabe quem é o representante ou não. Então, mesmo eles tentando passar essa narrativa... Mas não é só por enquanto. Eles perseguem todos aqueles que colocam a manguinha do lado de por fora. Enquanto. Tá vendo o Enem? Tá vendo? Ensinando com... Por enquanto tem gente que sabe. O Toffoli, ele arquivou, tá? Ele mandou arquivar uma ação de improbidade contra o Geraldo Alckmin, que tinha recebido, né, teria recebido uma doação. Se é para voltar para a cena... Da Odebrecht. Da Odebrecht, exatamente. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá,
copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.